Boa noite, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. De férias ou trabalhando, que bom que nos esteja assistindo, porque todo momento é momento certo para se informar sobre os seus direitos de consumidor. E o melhor lugar é aqui, com a ADECO. Então, continue na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas: Dia Mundial da Alfabetização, o direito à educação no meio da pandemia, microprojeto Comunidade Verde sobre agricultura regenerativa, informação jurídica sobre câmaras de vigilância na via pública, como contestar a sua instalação em lugar considerado impróprio. A ADECO responde a um consumidor que comprou uma garrafa de gás com apenas metade do produto. Enquadrado na celebração a 8 de setembro do Dia Mundial da Alfabetização, a comissária dos Direitos Humanos, Sandra Santos, falou com a ADECO sobre o direito à educação no meio da pandemia da Covid-19. O dia será uma oportunidade para analisar o papel dos educadores, bem como políticas, sistemas, governança e medidas eficazes que podem apoiar os educadores e a aprendizagem. Por meio de uma conferência virtual, a Unesco iniciará uma discussão global, coletiva, para reimaginar o ensino e aprendizagem da alfabetização de jovens e adultos, na era pós-Covid-19, em direção à realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sem deixar ninguém para trás. O Dia Internacional da Alfabetização 2020 é oportuno para revisitar diferentes abordagens para o ensino e a aprendizagem da alfabetização e o papel vital que os educadores desempenham na promoção de programas de alfabetização de qualidade, com um foco particular na alfabetização de jovens e adultos. Aprendendo lições das respostas iniciais à crise do Covid-19 e da riqueza do conhecimento acumulada em todo o mundo, o Dia Internacional da Alfabetização 2020 também explorará o futuro do ensino e aprendizagem da alfabetização, bem como o papel dos educadores em alcançar o ensino e aprendizagem reimaginados do Covid-19. Alinhados aos objetivos do Sistema Nacional da Qualificação, a Direção Nacional de Educação em Cabo Verde pretende implementar na educação de jovens e adultos um sistema integrado de educação, formação e emprego, visando promover a elevação do nível de qualificação e integração socioprofissional da população ativa, especialmente de grupos com manifesta dificuldade de inserção e elevação da qualificação de base da população ativa, possibilitando a sua progressão escolar e profissional. Nesta mesma ótica, prevê a implementação de um sistema de reconhecimento das competências e de duplos certificados, beneficiando jovens e adultos cabo-verdianos. Cabo Verde na luta para um ensino de qualidade. Feliz Dia da Alfabetização. A ADECO inicia um novo microprojeto Comunidade Verde, financiado pela Green Action Fund, que será executado em Santo Antão, Ribeira Grande, e terá a duração de um mês, com o objetivo de informar, sensibilizar e educar comunidades da sociedade cabo-verdiana sobre a partilha de produtos e técnicas agrícolas. Na primeira fase do microprojeto, a engenheira ambiental Romy Évora nos fala da agricultura regenerativa. No âmbito do projeto Comunidade Verde da ADECO, hoje iremos falar da agricultura regenerativa. Esse tipo de agricultura é de caráter ecológico e sustentável, que dá a possibilidade de produzir e recuperar o solo. Esta agricultura visa a regeneração e manutenção de todo o sistema de produção alimentar, incluindo as comunidades rurais e os consumidores. As principais práticas e técnicas de agricultura regenerativa são algumas que eu vou citar, mas não se limitam só a estas. Temos a rotação de culturas, que é a cultura de várias espécies na mesma área, com o objetivo de melhorar a fertilidade do solo pela diferença da escavação das raízes. A diversidade biológica também, que melhora a drenagem e o controle das pragas.
Outra prática é a rotação de pastagem, que estimula naturalmente o crescimento das plantas e é eficaz para evitar a degradação do solo. A cultura de cobertura também é outra técnica que evita a erosão do solo. Também temos o plantio direto, que é uma técnica agrícola para cultivos sem perturbar o solo, ou seja, requer um mínimo revolvimento possível do solo. O plantio direto tem a vantagem de diminuir a ocorrência de erosão do solo também e aumenta a conservação do solo e da água. Temos o composto orgânico, que será uma técnica de agricultura regenerativa utilizada no projeto Comunidade Verde. Esta técnica é baseada na composição da matéria orgânica proveniente de resíduos orgânicos e esses têm a vantagem de nutrir o solo, recuperar os solos e também diminuir a utilização de pesticidas. Como se sabe, a agricultura tem causado grandes impactos no meio ambiente. A poluição do ar, do solo, da água, a diminuição da biodiversidade, a erosão e entre outros. A agricultura regenerativa traz benefícios, tais como ajudar a reverter as mudanças climáticas, diminuindo a emissão de carbono na atmosfera. Esse elemento, se combinado com oxigênio, dá a forma de dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito de estufa. Essa técnica também mantém as raízes vivas no solo, que ajuda a fazer o ciclo de nutrientes sem retirar o carbono armazenado. Esse carbono armazenado no solo ajuda a reter mais água, que em períodos de seca podem ajudar as plantas a sobreviver. O uso de compostagem também como técnica de agricultura regenerativa aumenta a variedade de micro-organismos presentes na terra e nutre o solo e ainda ajuda a gerir as pragas. Diminui a dependência de herbicidas e pesticidas que matam as bactérias e fungos saudáveis e necessários no solo, torna o solo mais produtivo, melhora na qualidade do solo na gestão da água, aumenta a diversificação da biodiversidade. Ou seja, a agricultura regenerativa só traz benefícios ao meio ambiente. A sustentabilidade é uma necessidade. Nesse sentido, adotar práticas sustentáveis na agricultura vai muito além da escolha de proteger o meio ambiente. Esta implica na redução de custos, o que reflete no valor final dos produtos, ou seja, traz vantagens não só nos aspectos económicos, mas também em questões ecológicos, éticos e de igualdade social. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Câmaras de vigilância na via pública. Saiba como contestar a sua instalação em lugar considerado impróprio, como por exemplo ao lado da sua residência familiar. Em informação jurídica. A instalação de câmaras de vigilância nas cidades cabo-verdianas faz parte de um projeto que é o projeto Cidade Segura. Inicialmente instalou-se as câmaras de vigilância na cidade da Praia e atualmente está-se a instalar na cidade do Mindelo. Porém, a instalação dessas câmaras de vigilância pode trazer certos problemas jurídicos, violando assim normas legalmente elaboradas no nosso ordenamento jurídico cabo-verdiano, no que diz respeito à acessibilidade e também no que diz respeito ao tratamento de dados da vida privada de cidadãos cabo-verdianos. Quando se fala de acessibilidade e mobilidade, muitas vezes as câmaras, os postes das câmaras de vigilância têm sido instalados em vias de acesso e passeios, dificultando assim a mobilidade tanto de peões e pessoas que não têm qualquer deficiência física, mas também de pessoas que têm efetivamente deficiência física motora ou então cadeirantes. E, portanto, isso já traz um problema legal que deve ser levantado, visto que nós temos uma norma, nós temos uma lei da acessibilidade que foi feita em 2011 e que dispõe
que não poderá haver qualquer poste que dificulte a acessibilidade e a mobilidade em vias de acesso ou em passeios. E no que respeita ao tratamento de dados dos cidadãos, da vida privada dos cidadãos, o que é que isso traz é que muitas vezes também as câmaras de vigilância são instaladas ao lado de residências de pessoas, de cidadãos, ou seja, residências privadas. E o que é que isso traz? Isso traz um problema de tratamento de dados sensíveis. Dados sensíveis são exatamente como exemplo, ou seja, a vida privada do cidadão que poderá ser eventualmente captada pelas câmaras. E o cidadão não é obrigado a aceitar, não é, que os seus dados sejam colhidos dessa forma. E o que é que se pode fazer nesse aspecto, ou seja, nesses dois aspectos elencados, é que o cidadão poderá recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é? Que é uma instituição que existe em Cabo Verde e que regula, de certa forma, os dados que são absorvidos e colhidos pelas câmaras de vigilância, e pedir um parecer técnico visando também a não instalação dessa câmara de vigilância ou a retirada dessa câmara de vigilância nesse lugar específico. Ou seja, o cidadão pode fazer isso. A ADEC tem lutado contra as câmaras de vigilância instaladas em locais considerados impróprios, pedindo assim o parecer técnico da Comissão Nacional da Proteção de Dados. A ADECO responde a um consumidor que comprou uma garrafa de gás butano de 12,5 kg num estabelecimento comercial a 1.462 escudos. Porém, ao chegar em casa, percebeu que a garrafa se encontrava pela metade. Saiba a resposta desse caso em ADECO Responde. Em 31 de julho de 2020, a Agência Multissetorial da Economia, a ARME, fixou o preço máximo da garrafa de gás butano de 12,5 kg em 1.462 escudos, válido entre 1 a 31 de agosto de 2020. A venda do gás butano ao preço de 1.462 escudos, que por unidade deveria ter 12,5 kg, mas que se demonstrou ter uma quantidade inferior. É uma prática possível de se enquadrar como infração contra a economia, a especulação de preços. Neste caso, o consumidor, deparando com uma situação desta, deve de imediato dirigir-se ao estabelecimento comercial onde adquiriu a garrafa do gás butano, pedir o livro de reclamações para fazer uma reclamação. De seguida, contactar a ADECO, onde deverá ser formalizada uma reclamação. Lembra-se, seja um consumidor atento. Terminamos mais uma emissão do programa. Obrigada pela sua audiência e interesse em ser um consumidor informado, consciente e responsável. Para dúvidas ou reclamações, já sabe que pode contatar a ADECO através do telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, pelo e-mail de informação ou site adeco.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio ADECO. Siga a ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima quinta-feira com mais defesa do consumidor. Até lá, lave as mãos e use máscara.